Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente nos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos falar de um outro assunto aqui que também nos coloca numa situação muito ruim se comparado ao restante do mundo, sobretudo ao mundo desenvolvido. A destinação do lixo ainda é um dos grandes gargalos dos municípios brasileiros. São mais de 3 mil prefeituras que ainda utilizam lixões para receber resíduos domésticos diariamente. Lixão é exatamente aquele terreno, vamos usar uma expressão do interior, terreno baldio, que o caminhão da prefeitura vai lá, despeja o lixo e fica ali, ou seja, a céu aberto. Terrenos que acabam contaminados por agentes químicos e resíduos industriais, sem falar dos lençóis freáticos devido à infiltração e também do ar com a queima do lixo. Além dos problemas ambientais, a economia também sente o peso do descontrole. Os gastos anuais com essa destinação irregular podem chegar a 600 milhões de reais por ano, no caso dessas prefeituras. E de quanto seria o custo para erradicar os lixões? Eu recebo Carlos Fernandes, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes. Seu Carlos Fernandes, boa noite. Piotto, boa noite. Bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado aí pelo convite. Há pouco mais, imagina, é o nosso prazer, há pouco mais de 20 anos eu fui profissionalmente conhecer um lixão. Eu tinha visto isso quando eu era criança, estou falando lá do começo dos anos 80, mas há 22 anos, para ser preciso, eu conheci um lixão profissionalmente porque tinha ali um trabalho de geólogos preocupados com a contaminação de lençol freático. Mas ali tinha uma série de explosões, porque os gases provocam explosão no lixão, e sem contar o que é absolutamente visível, aquela sensação de degradação ambiental pura, ratos, bichos, aquela coisa toda. Por que a gente ainda tem lixão? É uma decisão política? É um problema de custo que isso gera? É uma escolha? Ou por que nós estamos ainda com uma situação que nos deixa no século XIX? Piotr, eu acho que isso aí é uma política de Estado, sabe? Porque no Brasil parece que o lixo desaparece por um milagre. O sujeito põe o saco na porta de casa, o lixo some e ninguém paga por aquilo. Então parece que o lixo é de graça, né? E não é isso que acontece nos outros países. Nos outros países, a população ela é educada para entender que lixo, gerar lixo, sai caro. E que tem que ser pago pela população. Chega num extremo, quando você vai para a Alemanha faz com que o lixo fique caro para o cidadão gerar menos. Então aqui nós temos um problema de educação. A população, você sabe que as pessoas não dão valor por aquilo que elas não pagam. Né? É um comportamento humano. Então, nós temos que resolver isso. Isso tem que ser resolvido uma discussão com a sociedade, muito transparente, né? Explicar o que é isso. Porque nós temos um exemplo recente, quando Portugal entrou na Comunidade Europeia, Portugal tinha 306 lixões, que era o número de municípios de Portugal. Eles fizeram um programa em 97 a 2002, isso é 5 anos, eles erradicaram os lixões. De erradicação. Quer dizer, Portugal, é claro, Portugal é do tamanho da cidade de São Paulo quando você fala em geração de lixo. Portugal gera 10 mil toneladas por dia, que é menos do que gera a cidade de São Paulo. Mas foi feito ali uma solução que veio com uma discussão aberta com a sociedade, como é que é esse problema. Porque em todos os países do mundo se cobra isso da população. Aqui no Brasil nós temos, claro, sempre o argumento que você paga muito imposto, né? E a população não tem nada de volta. Mas o lixo não é uma questão de imposto, o lixo é um serviço prestado para o cidadão. E quais seriam hoje as destinações do lixo? Obviamente que uma coisa mais fácil é o que boa parte das cidades ainda faz. Tira de longe da cidade e coloca em algum lugar. Né? Afasta, mas com todos os problemas dos quais nós já citamos. Nós temos reciclagem de muita coisa, temos aterros sanitários. Quais seriam esses destinos? Onde é que a gente pode, como é que a gente pode resolver o problema? Eu sei que eles têm um custo, mas seriam quais? A primeira coisa é acabar com o lixão. Né? E depois, foi assim que eles fizeram em Portugal. Vamos acabar com o lixão porque ele entrou na Comunidade Europeia e a comunidade falou, você tem que acabar com o lixão em 5 anos. Assim foi feito. Porque todas as outras soluções, elas são mais elaboradas, mais caras, demandam mais investimento. Né? Nós temos que
acabando com o lixão, aí nós vamos fazer um planejamento do como a gente vai caminhar. Mas tirar aquele lixo eu faço o quê? Coloque em aterro sanitário? Coloque em aterro sanitário num primeiro momento. Essa é a primeira alternativa. Você sabe que na Europa, e eu estava vendo na Califórnia também, né, hoje já você tem taxas muito grandes que você paga para não incentivar a criação de mais aterros. Então, o cara que quer licenciar um aterro paga um FII ambiental grande. E o passo seguinte do aterro é o quê? É reciclagem de tudo? Eu acho que é a reciclagem, é o reaproveitamento, é o que hoje se chama de economia circular, né? Isso aí, o aproveitamento energético. Todas essas soluções, elas têm que ser discutidas com a sociedade, que cada uma tem seu custo. Essas soluções todas nós já temos em funcionamento em alguns lugares do país? Tanto reciclagem total, reaproveitamento de lixo? Não. No país hoje, a média da reciclagem do país hoje é 2%. 2%? E nós não vamos sair muito disso, o Piotr. Sabe por quê? Porque muitas das embalagens que estão aí não são recicláveis. E, apesar de terem aquele selo da reciclagem, então tem que começar daí, tem que certificar as nossas embalagens, tem que ter indústria para reciclar. Não adianta você fazer a coleta seletiva se você não tem quem processe e quem use aquilo como matéria-prima. Um anticlímax violento para o cidadão consciente que vai lá, separa o lixo e depois descobre que se junta tudo de novo. Você sabe que outro dia tem uma prefeitura aí que parou de coletar o vidro na coleta seletiva. Por quê? Porque o vidro dela, que ela coletava, tinha que viajar 1.000 quilômetros para chegar numa recicladora de vidro. Então, é totalmente inviável. Então, tudo isso tem que ser planejado, isso tem que ter planejamento com prazo, com orçamento, com funding, né, com compromisso de todos. Então, nós temos que andar bastante. Mas primeiro vamos acabar com o lixão, que a gente já sai do século XVIII e entra no XX. Né? E acabar seria pôr num aterro, no primeiro momento. Veja, o que a gente acha hoje, com o Brasil, ele é um país que nós temos que olhar mais para os Estados Unidos do que para a Europa, por causa da nossa extensão continental. Temos similaridades, né, de tamanho, de dificuldades. Né? Os Estados Unidos, você tem uma ideia, na década de 80, tinha 8.000 aterros sanitários, quase 9. Hoje tem 1.800. Por quê? Porque um aterro pequeno, ele é antieconômico, a tonelada sai muito cara. Então, o que eles fizeram? Se juntaram, né, em aterros regionais, que eu acho que isso é que nós vamos ter que fazer. Perfeito. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Cenário Econômico. Obrigado pela oportunidade. A gente vai voltar ao assunto. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.